Fala galera do Estabilidade em Foco, eu sou Gabriel Santana, sou um dos aprovados no concurso nacional unificado, tenho 22 anos e fiquei na 6ª colocação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, o conhecido como MDIC. Fiz o concurso nacional unificado no ano de 2024, concurso que estava previsto para acontecer no mês de maio, foi adiado em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. A prova foi acontecer apenas no mês de agosto, mas nesse tempo eu estudei bastante, me dediquei e consegui essa aprovação. E estou aqui para contar um pouco para vocês como é que foi essa trajetória de estudos exclusivamente para o CNU. Trajetória de estudo que começou na realidade no ano de 2021, no começo de 2021. À época eu tinha 19 anos, comecei a estudar muito jovem. E hoje ocupo o cargo de analista técnico administrativo do MDIC, né? Tenho outras aprovações também, mas é o cargo que eu fui nomeado, o cargo que hoje eu exerço. Então, vamos lá. Como é que começou a minha trajetória nos estudos? Foi lá atrás, eu comecei estudando para a Polícia Legislativa do Senado, fiz concurso para o TJ do DF, sou de Brasília, fiz concurso para o TJ do DF, para o CNMP, para o Ministério Público, para a Polícia Militar, para a Polícia do Senado, fiz concurso para a Câmara, fiz concurso para a área administrativa aqui no DF, DETRAN, SEAGRE, TRT, STJ, TSE. Fiz muito concurso ao longo da minha trajetória, existem, como eu disse, outras aprovações, mas o foco aqui hoje é exclusivamente falar um pouquinho do CNU. E como foi a minha preparação para o CNU? Eu estava no último ano da minha faculdade, não é? Estava ali no 9º semestre, quando o edital saiu. Foi no mês de janeiro que esse edital saiu, me lembro bem. E naquela oportunidade eu dei uma olhada no edital, eram vários blocos, eu me lembro que muita gente ficou confusa, eu fiquei muito confuso, mas graças a alguns professores que ajudaram nos esclarecimentos, consegui entender. E minha opção foi por estudar para o bloco 7. Muitas pessoas do direito, como eu, sou formado em direito, sou advogado também, muitas pessoas do direito optaram por estudar para o bloco 4, focando no cargo de auditor fiscal do trabalho, que tinha muitas vagas, é verdade, tinha um salário muito atrativo, mas eu olhei para o bloco 7 e falei, é esse que eu quero, por uma razão muito simples, pela quantidade de vagas. Era um número de vagas muito expressivo para as pessoas que tinham qualquer área de formação. Eu olhei para aquilo e enxerguei como uma oportunidade. O edital do CNU, eu estudei muito, então eu acabei entendendo muito bem a lógica do concurso nacional unificado. Esse edital, ele tem uma ideia muito diferente dos concursos em geral, mas algumas matérias, elas realmente caíram já em outros concursos que eu já havia estudado, então eu achei por bem estudar para esse bloco. Me inscrevi para todos os cargos que aceitavam nível superior em qualquer área de formação, iniciei meus estudos. Eu comecei firme mesmo em fevereiro, mas em março, na verdade, eu intensifiquei meu estudo. Em fevereiro já estava ali estudando e tal, mas ainda numa velocidade e num ritmo mais baixo. Em março eu intensifiquei meus estudos, então naquela época eu estava estudando ali por volta de 5 horas líquidas por dia, quando dava para estudar mais, estudava mais, quando não dava para estudar, não estudava. Então assim, não existe rotina perfeita, não é algo que eu posso trazer aqui como algo matemático, porque seria mentira. Nada disso aconteceu. Mas em março eu estava estudando ali, vamos colocar uma média de 5 horas líquidas, era isso. Eu fazia estágio ainda, tinha faculdade, então eu tinha aula de manhã, tinha estágio à tarde, e o tempo que me restava para estudar era à noite, ou então eu conseguia negociar lá no estágio, de trabalhar mais por produtividade, por demanda, para ter um tempinho a mais para estudar. Então foi um período muito bom em relação aos estudos. Quando foi já no mês de abril, aí eu saí do meu estágio e eu fiz uma reta final para o CNU, que foi assim, se fosse um estudo de longuíssimo prazo seria insustentável, porque eu estava estudando realmente 7, 8, 9 horas líquidas, a depender do dia. Fim de semana eu não gostava muito de estudar, então assim, domingo geralmente tirava para fazer nada. Sábado eu pegava ali, fazia uns simulados, via uma aula ou outra, fazia uma revisão ou outra.
mas via de regra, fim de semana eu dava uma abaixada no ritmo, mas durante a semana, de segunda a sexta, se eu estava só estudando, eu só estudava de verdade. E aí consegui fazer uma reta final excelente, fiz em torno de 8 a 12 simulados, eu fiz muitos simulados, eu acho que foi até mais na verdade. Eu fiz todos os simulados que foram disponibilizados lá pelas plataformas que eu era assinante e gostava de colocar meu nome lá no ranking, corrigir o que eu havia errado. E essa foi, acho que o diferencial da minha preparação certamente foi fazer os simulados, que era a minha forma de revisar o conteúdo, de ter uma noção do todo, porque era um edital muito extenso e com pouco tempo para estudar, né, relativamente. Eram ali 4 meses, mas até passar janeiro que eu tava viajando, enfim, cada um tem sua realidade, essa foi a minha. Então eu fiz muitos simulados, no fim ali, até a data da prova, eu vi muitas aulas daquelas de retas finais, né, de aquelas revisões bem gerais que abrangem boa parte do conteúdo, isso aí também eu achei muito bom de fazer. E quando faltavam 2 ou 3 dias para a prova foi adiada, né? Ia acontecer em maio, a prova foi adiada, então foi aquele sprint, aquele gás que eu dei, realmente, não vou falar que foi em vão, óbvio que não foi, mas a prova não aconteceu na hora que eu achei que ia acontecer. Então, como eu não estava estagiando, eu não tinha nenhum compromisso laboral, continuei fazendo a minha faculdade, eu ainda tinha que me formar no final das contas, né, porque eu estava disputando um cargo que era de nível superior, e com o adiamento, meu estudo, minha produtividade caiu muito, muito mesmo, eu não consegui manter aquele ritmo que eu estava em abril, mas eu ainda estava estudando. Então, se em abril eu estudei ali, sei lá, 150 horas líquidas para mais, deve ter sido mais que isso. Eu não vou lembrar agora, mas em maio eu estudei 50, 60 horas líquidas. Eu não consegui mesmo manter o ritmo. Aí quando chegou junho, não tinha ainda perspectiva de quando a prova ia acontecer, e aí tinha o edital do CNJ, que estava ali aberto. Aí eu peguei, estudei para o CNJ, a prova foi em 30 de junho, eu acho, foi no final de junho. A redação veio amassando a galera, inclusive a mim, valia 40, eu tirei 20,25, que eu sou uma pessoa que tem facilidade em redação, já gabaritei, prova de redação do TRF eu gabaritei, do ICMBio eu tirei uma nota muito alta também, quase gabaritei, TRT, a mesma coisa, então eu acabei não indo bem nessa redação, mas fui muito bem na prova objetiva. Acho que o cadastro reserva do CNJ estava previsto para 300 ou 400 pessoas. No fim das contas, a gente tem uma lista lá com 160 aprovados, algo assim. Então, as pessoas não conseguiram nem a nota mínima para serem aprovados na redação. A nota mínima era 20, eu consegui 25 décimos ali. E tô lá na lista, né? Hoje tô um pouquinho mais distante, mas pode ser que algum dia eu seja chamado, eu tenho fé nisso também, para o cargo de técnico área administrativa, que ali tinha alguma relação com o que eu vinha estudando para o CNU. E aí, beleza, fiz o CNJ, depois eu comecei a estagiar de novo em julho, e aí já era um lugar que me exigia muito mais, era um escritório de advocacia, exigia muito mais do meu tempo, da minha disponibilidade, e era um trabalho que era mais exaustivo também. Um local excelente, eu aprendi muito mais em relação a concurso, não era o melhor dos locais, assim, né, para poder conciliar em termos de tempo. Mas continuei estudando bem abaixo também da reta final que eu tinha feito lá atrás, em abril, em março. Continuei estudando porque eu acreditava, né, no meu propósito, mas abaixo. Estudei também no começo ali de agosto, a prova foi 18 de agosto. Estudei ali legal, mas fiz mais simulados, mais revisões, assim, não avancei tanto em teoria. E no final fiz a prova, eu acertei 18 das 20 questões no período da manhã e acertei 42, eu acho, 42 questões de 50 no período da tarde. Então, ali no total, eu fiz 60 dos 70 pontos possíveis. Acho que era até mais que eu fiz, 61, algo assim. Fui muito bem na prova objetiva, isso aí realmente fui muito bem, graças aos simulados e ao estudo que eu havia feito.
deu bastante certo, né? Depois veio a redação, eu tirei 16 de 20. Achei que eu poderia tirar mais, só que foi isso, tirei 16 de 20 e foi suficiente para eu ser aprovado na 6ª colocação no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nas vagas lá da ampla concorrência eram 37, eu fiquei em 6º, mas tinham também as vagas para as pessoas que se inscreveram na modalidade de cotistas, né? E aí totalizava no total, salvo engano, 50 vagas. Aí foi mais, né? Foram mais alguns entraves relacionados às pessoas que não marcaram a bolinha na prova. Eu marquei a bolinha, né? Isso aí depois foi resolvido judicialmente. Na verdade, acho que o ministério responsável fez um acordo, mas no final das contas o resultado definitivo desse concurso saiu em fevereiro. Eu já estava formado, já era também advogado, sou advogado, né? E deu tudo certo. Agora entrei em exercício no MDIC, estou adorando, é um lugar excelente, pessoas muito legais para trabalhar. E muitas pessoas vêm me perguntar como é que eu fiz para passar, né? Muitos colegas, inclusive, de curso da faculdade que são do direito, têm interesse em ingressar nessa vida de concurseiro, estudar para concursos públicos. Então eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu sei que vai ter muita gente que vai estudar para o CNU 2 e eu posso falar com tranquilidade. Estudem para essa prova porque vale muito a pena. Estudem para essa prova porque vale muito a pena. Repito, é um concurso excepcional. A qualidade das informações que chegam, na minha visão, a qualidade é muito boa, né? O Ministério faz lives e tal, informando. Então é um concurso que eu acredito muito nele, eu acho muito legal a ideia do CNU. E eu posso dizer que mudou a minha vida. Aos 22 anos, sou servidor público federal e tenho minhas pretensões, continuo estudando, vou aguardar algumas outras nomeações aí que virão. Mas hoje eu estou muito feliz e estou compartilhando um pouco dessa história de como foi a minha reta final de estudos exclusivamente para o Concurso Nacional Unificado. Minha história para concursos começou muito lá atrás, em 2021. Eu fiz inúmeros concursos nesse meio tempo. E eu acredito muito na ideia do concurso público. Eu acredito muito que a gente tem capacidade para chegar onde a gente quiser. E o concurso público é um instrumento muito bom que pode fazer você cortar um caminho até para chegar aonde você deseja. Esse sou eu também ajudo pessoas hoje a passar em concursos públicos, ajudo meus amigos, né? Estou aqui ingressando nesse mercado, sei que é um momento muito conturbado, né, para várias pessoas, às vezes precisa mesmo de passar no concurso por causa que precisa sustentar a família, enfim. E quem passou por todos esses passos até chegar à aprovação, até ver o nome no Diário Oficial e assinar o termo de posse, sabe exatamente como é isso. Então não desista, continue, persista. Se precisar de algum aconselhamento, se precisar de qualquer coisa, pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, pelo meu contato telefônico no WhatsApp. Eu estou aqui para atender e compartilhar um pouco dessas experiências. Espero poder ajudar vocês que ainda estão aí em busca da tão sonhada aprovação, ou vocês que já foram aprovados, mas querem continuar nessa trajetória de estudos. É isso, muito obrigado se você ficou até aqui e boa sorte. Não para, porque o caminho tem glória no fim. E para quem não para, para quem não desista, para quem não desiste, o resultado vai ser o mesmo. Vai ser a aprovação, a glória e o sucesso. Desejo muito sucesso para você, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aqui com a gente no Estabilidade em Foco.